Meus irmãos, a paz do Senhor, eu sou o Luiz Júnior e vou estar ministrando a lição para vocês nesse domingo e eu quero ser muito grato a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, amém? Hoje nós vamos aprender sobre a lição de número 11, que tem como título Atributos da Unidade da Fé, Humildade, Mansidão e Longanimidade. Já dá para ver que Deus tem algo muito grande para ministrar nos nossos corações, não é verdade? Então pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia e a gente vai aprender junto, tá bom? Mas antes, você que está assistindo esse vídeo da Escola Bíblica e você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal e todas as vezes que tiver um conteúdo novo, você não vai ficar de fora, tá bom? Vamos para o nosso texto áureo. Você que está sem revista, o nosso texto áureo se encontra no livro de Efésios, no seu capítulo 4, no seu versículo 1. Amém? Carta aos Efésios, no seu capítulo 4, versículo 1. E diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação que fostes chamados. A nossa verdade prática diz assim: a unidade da igreja depende que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Você que está sem Bíblia e quiser acompanhar a nossa leitura bíblica em classe, ela vai se dividir nessa edição em duas leituras. O primeiro texto no livro de Efésios, no seu capítulo 4, do versículo 1 ao 4. E o segundo texto vai ser no livro de Colossenses, no seu capítulo 1, dos versículos 9 ao versículo 12. Amém? Vamos primeiro ao livro de Efésios, e diz assim: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Amém? Vamos agora para o segundo texto, em Colossenses 1, do 9 ao 12. Diz assim: Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de conhecimento da sua vontade e toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Meus irmãos, durante a lição de hoje, nós vamos entender a importância da unidade e da união dos membros da igreja. O porquê que eu tenho que andar em comunhão com o meu irmão. É interessante que a lição que nós acabamos de fazer em Colossenses, o apóstolo Paulo diz que desde que ouviu falar sobre aquilo, a situação da igreja, ele começou a orar incessantemente, sem parar, sem pausa. E qual era a causa dessa oração incessante do apóstolo Paulo? Para que a igreja sejasse cheia do conhecimento a respeito de qual era a vontade de Deus para aquela igreja. Mas após Paulo interceder sobre aquela igreja, Paulo chega a uma conclusão interessante, que não adianta a igreja ser cheia de conhecimento sobre qual é a vontade de Deus para eles, se a igreja não vive em unidade. Não adianta o crente conhecer a Deus se ele não vive em união com o seu irmão. Talvez uma das maiores perguntas feitas pelos recém-convertidos é: como é que eu devo proceder agora que eu tenho a minha vida segundo o que Deus quer?
Como é que eu devo agir nesse momento? É interessante que quando nós fazemos parte do mundo, nós temos uma pré-ideia de como que os crentes vivem. Ah, os crentes não podem beber, os crentes não podem falar coisas erradas. Mas quando o jogo muda, quando aquele que era do mundo se converte ao Evangelho, ele tem essa dúvida de como é que o crente deve viver. E justamente o editor da revista, ele foi muito feliz nesse primeiro tópico ao comentar a seguinte frase. Olha aí. E para que os crentes andem de modo digno da vossa vocação, digno da vossa chamada. Traduzindo, o modo como você age vai trazer o conhecimento das outras pessoas quem realmente você é. Entende? Eu vou te dar um exemplo. Chega uma pessoa com um problema para você. A pessoa fala, como é que eu vou sair desse problema? Eu não vejo saída. E você, crente no Senhor, chega para essa pessoa e diz assim, calma, nós vamos orar. Jesus, ele é a saída. É interessante que aquela pessoa chegou com algo negativo na sua direção, mas o seu chamado te impulsionou a liberar uma palavra positiva. E quando aquela pessoa recebe essa palavra positiva, ela vira para você e fala, você é crente. É interessante que você nem chegou a abrir a boca e dizer que era crente, mas o seu chamado foi manifesto através das suas ações. Também é legal a gente dizer que quando nós manifestamos o nosso chamado para ajudar pessoas, o que se manifesta não é só o nosso chamado, mas também a nossa humildade, a nossa mansidão, a nossa paz de espírito, porque comprova que quando a gente se converteu, a gente não guardou Jesus só pra gente, mas a gente se compadece do nosso próximo. E o ato de nós nos compadecermos do nosso próximo também demonstra humildade, também demonstra longanimidade e mansidão. Quando a gente fala de humildade, a primeira coisa que vem na nossa mente é uma pessoa que não tem uma situação econômica bem como a maioria das pessoas tem. Uma pessoa que passa diversos tipos de privações financeiras, dificuldades financeiras e que precisa de muitas vezes da ajuda de governo ou de pessoas à sua volta para conseguir sobreviver. E de fato, existe sim esse tipo de humildade na parte material, as pessoas que são consideradas mais pobres diante da sociedade. Mas a palavra humildade diante do mundo também parece ter uma característica ruim no ponto de vista do mundo, porque para muitos humildade é o ato de ter a sua personalidade fraca, justamente porque uma pessoa que é humilde, muitas vezes ela deixa de se elevar para que todos estejam bem, ela abre espaço daquilo que seria para si mesmo, para que todos eles fiquem juntos e felizes. Ótima característica sobre união, não é verdade? Mas para o mundo isso é algo muito ruim, porque demonstra que ele é uma pessoa fraca. Mas Jesus, ele é o maior exemplo de humildade e ele diz que não é uma característica ruim. Ele classifica como uma característica virtuosa. Eu posso te dar um exemplo a respeito de humildade? A palavra de Deus vai dizer que ele não usou por usurpação ser igual a Deus, mas antes ele aniquilou-se a si mesmo, se fazendo também em outros versos, ele vai dizer que ele se fez abaixo dos anjos. Olha só, simplesmente para sentir o que eu sinto, para viver o que eu vivo, para andar como eu andava e para chorar como eu também chorava. Olha só que ato interessante esse de humildade. Interessante que a humildade é algo que é essencial para a união de uma comunidade, para a união de um torno, para a união de um povo em geral. Porque se você não tivesse alguém que se deixasse levar ou se sujeitasse a outras pessoas, imagine as inúmeras intrigas que nós teríamos em uma sociedade com diversas cabeças diferentes. Sempre tem que ter alguém que tem que se deixar levar, sempre tem alguém que tem que se sujeitar ao outro, sim, dar a sua vez,
porque senão a previsão é que sempre teremos problemas com personalidades muito diferentes. Mansidão. Olha só que belo exemplo. O editor da revista vai dizer pra gente: mansidão, ternura, gentileza, cortesia e paciência. Esses são todos conceitos transmitidos através da mansidão, que são conceitos que são extremamente importantes para a convivência do crente, para o cotidiano do crente, porque o crente, o que se espera dele é que na maioria das situações em que ele reagiria como pessoas do mundo, ele reage de maneira diferente. A Bíblia também vai dizer: e aí também verás a diferença entre o que é e o que não é. A Bíblia também vai citar alguns exemplos muito fortes a respeito de mansidão. O primeiro exemplo é de Moisés. Moisés foi chamado de o homem mais manso da terra. Por quê? Moisés não falava? Moisés não questionava? Sim, Moisés era o maior líder até os dias de hoje que Israel já teve. Ele representava a lei, o juízo, mas ele sabia como tratar um povo. Ele tratava tão bem o povo e tinha tanta satisfação em cuidar dos negócios do povo que ele quase morreu de cansaço. O seu sogro disse para ele: Moisés, por favor, estabeleça líderes sobre Israel para ajudar a julgar o povo, porque senão você vai morrer de tanto que você ajuda esse povo julgando as causas deles. Moisés era um homem manso e que sabia lidar com várias pessoas de culturas e pensamentos diferentes. Mas interessante a gente destacar que, embora Moisés fosse um homem manso, gentil, pessoa que sabia conversar com pessoas diferentes, Moisés também tinha uma coisa chamada discernimento e autoridade. A gente também vai ver algumas partes da Bíblia em que Moisés se ira com o povo e também ele se irrita com o povo. O próprio Jesus, homem manso, homem fiel, homem que não teve nenhum defeito, embora fosse manso, também se irou. Um exemplo disso é o templo. Quando ele viu aqueles homens profanando o templo com comércio, ele logo pegou um chicote e colocou todo mundo para correr, não é verdade? Então nós temos que ter um equilíbrio a respeito de como devemos ter mansidão e também ter o discernimento para no momento certo também usar a sua autoridade. Amém, meus irmãos? A mansidão é algo fundamental para a vida do crente. Só destacando, mansidão é um fruto do Espírito. Existem coisas espirituais que Deus ele coloca em nossas vidas. E existem outras coisas espirituais que nós precisamos conquistar através da oração, através da palavra, através da intercessão. Se você acha que está precisando de mansidão, de paciência, se você acha que precisa desse fruto do Espírito, peça ao Senhor e com certeza Ele vai te conceder essa bênção. Amém? Falando a respeito de longanimidade, o primeiro conceito que traduz longanimidade é tardio em irar-se. Também nós temos alguns sentidos muito interessantes aqui. Longanimidade como paciência, tolerância e constância. Paciência, tolerância e constância. É interessante que a igreja, na teoria, é um lugar onde deveria se ter muitos problemas. Você sabia disso? Porque quando nós somos convertidos, nós passamos por um processo de aperfeiçoamento. Agora pensa comigo, uma igreja com 10, 20, 30, 40 ou até mais membros, nesse mesmo processo de aperfeiçoamento em que Deus está trabalhando em cada um tem uma mente diferente, cada um tem uma cabeça diferente. Imagine se a gente não tiver longanimidade para lidar com os nossos irmãos na fé, para lidar com o carinho dos nossos irmãos.
A palavra de Deus vai dizer que se algo escandaliza o seu irmão na fé, embora você tenha mais conhecimento que ele, e sabe que aquilo não há problema, a Bíblia fala para você se sujeitar, simplesmente para ele não ficar escandalizado com você. A Bíblia também vai dizer que nós devemos ter paciência e amor com aqueles que são mais fracos na fé. Então, a longanimidade é extremamente importante para que a igreja evite conflitos, para a união dos irmãos. Olha só que interessante, o maior exemplo de longanimidade que existe é o nosso Senhor Deus. Por quê? Porque nós somos pessoas inconstantes. E todas as vezes em que nós estamos andando na presença do Senhor, nós estamos sujeitos a erros. Mas, quando nós erramos, o Senhor ele sempre vem como advogado, nos ajuda e nós voltamos a caminhar. A palavra de Deus diz que nós devemos ser imitadores, assim como somos imitadores de Cristo. Isso é o que o apóstolo Paulo diz: sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Logo, se nós somos imitadores de Cristo, também devemos possuir os atributos vindo de Cristo. Se existem muitos problemas, não só na igreja, mas no meio da sua família ou na sua vizinhança, é porque realmente está faltando um pouco de longanimidade. Longanimidade gera conciliação. Longanimidade gera paz, aonde o resultado deveria ser guerra. Amém? Deixa eu fazer uma leitura para a nossa conclusão que está aqui na revista. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Diz assim na conclusão: vimos o convite de Paulo aos crentes para viver dignos de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais: a humildade, que fortalece a unidade, a mansidão, que gere os conflitos, a longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus é glorificado. Amém? Se nós desejamos viver em união na igreja, não somente na igreja, mas com a sua casa, mas com a sua família, mas com a sua vizinhança, no seu trabalho, se você deseja viver em união, em comunhão com as pessoas que estão à sua volta, peça o fruto do Espírito vindo de Deus, o fruto da humildade, o fruto da longanimidade, da mansidão, porque nós vemos nos dias de hoje quantas e quantas famílias estão se desfazendo por falta de tolerância, quantas e quantas famílias, pessoas que preferem estar certos e perder parentes, perder muitas vezes emprego, perder muitas vezes o relacionamento de muitos anos, justamente porque quer sustentar a opinião de que está certo. O mundo tem um ditado interessante, ele vai dizer assim: se um não quer, dois não briga. É um ditado que se aplica aos dias de hoje, porque se realmente nós queremos viver em paz no dia de hoje, nós temos que reconhecer que precisamos do nosso irmão, que precisamos das pessoas que estão ao nosso lado, independente também delas serem evangélicas ou não. Muitas vezes nós temos que ceder o nosso espaço para que venhamos ter uma boa convivência no geral e com todos. Amém? Desde já eu quero agradecer essa lição, o meu muito obrigado. Quero estender também o meu agradecimento a toda a diretoria da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, a de Belém, em Jacareí, do bairro do Califórnia, ao nosso pastor Walter, ao nosso pastor José, ao nosso pastor Hildo, ao superintendente da Escola Bíblica, irmão Pedro. Que Deus vos abençoe, amém? A todos os professores que andam ministrando durante as outras semanas e a você que dispôs o seu tempo para aprender junto conosco, o meu muito obrigado. Que essa palavra venha entrar no seu coração e venha fazer morada. Um grande abraço, que Deus vos abençoe.